Alerta Vermelho. Capítulo 11. Sidanco. Num fim de tarde de agosto de 1996, chegou a mim mais uma intrigante possibilidade de investimento. Fazia um calor de rachar. Os únicos sons em nosso escritório eram o chiado suave dos computadores, o barulho do ar-condicionado e o zunido de uma mosca imensa. A cidade lá fora permanecia estranhamente parada. Nas sextas-feiras de verão, todos os moscovitas deixavam a cidade e iam para suas casas de campo, chamadas dachas. Naquela tarde, parecia que nós éramos as únicas pessoas na cidade. Quando minha pequena equipe já estava se preparando para sair para o fim de semana, o telefone tocou. Hermitage, Zdravstvuyte, atendeu Svetlana com voz enfadada. Ela girou na cadeira e cobriu o bocal com a mão em concha. Bill, é o Yuri. Yuri, pode me passar a ligação. Peguei o telefone e o ouvi sussurrar. Oi, Bill. Tenho um lote de 4% das ações da Sidanco. Você tem interesse? O que é isso? É uma grande companhia de petróleo do oeste da Sibéria, da qual ninguém nunca ouviu falar. Quem é o controlador? Um grupo liderado por Potanin. Todo mundo sabia quem era Vladimir Potanin, um bilionário russo com pinta de durão e rosto com marcas de acne que fora vice-primeiro-ministro da Rússia. Quanto eles querem pelos 4%? Querem 36,6 milhões de dólares. Ainda que meu fundo estivesse crescendo, eu não poderia comprar um lote grande como esse, por mais atraente que fosse o negócio. No entanto, se fosse mesmo um papel interessante, o fundo poderia comprar parte do lote. Permaneci em silêncio, pensando no assunto. Se não interessa, não tem problema, disse Yuri. Não é isso, Yuri. Pode até ser um bom negócio, mas eu gostaria de estudar mais o assunto antes. Clique à vontade. Quanto tempo eu tenho? Não sei. Acho que consigo evitar o burburinho por uma semana. Depois disso, o vendedor vai começar a me pressionar. De todo modo, parece que não há muita gente no mercado procurando ações de segunda linha. Desliguei o telefone e eu e minha equipe fomos embora para o fim de semana. Quando estava indo para casa, fui tomado por aquele mesmo formigamento excitado e ganancioso que sentira quando vi meu investimento de $2.000 na Polônia crescer 10 vezes, ou quando descobri o esquema dos certificados de privatização na Rússia. Eu sabia que Yuri não sairia por aí anunciando a oferta para outras pessoas sem me avisar, mas também sabia que uma oportunidade realmente boa não duraria muito tempo. Voltei ao escritório logo cedo no sábado de manhã e comecei a procurar em relatórios de análises e artigos alguma informação sobre a Sidanco, mas não havia nada em nossos arquivos. Assim que meu pessoal chegou na segunda-feira, pedi que Clive fosse até a minha mesa. Estou procurando informações sobre a Sidanco, mas não consigo achar nada aqui. Por favor, faça algumas ligações e veja se algum dos nossos corretores tem alguma coisa. Ele disse que cuidaria do assunto imediatamente. Saí para uma série de reuniões e quando voltei, por volta do meio-dia, perguntei a Clive se tinha conseguido alguma coisa. Nada. Não havia relatórios de pesquisas, artigos, dados, nem mesmo boatos ou rumores confiáveis. Era como se a Sidanco não existisse. Era frustrante, mas fazia sentido. Uma empresa como a Lukoil, com 67% das ações negociadas no mercado, com grande liquidez, gerava muita receita de comissão para as corretoras. Com esse dinheiro, era possível contratar analistas para escrever relatórios destinados a investidores em busca de ações. No caso da Sidanco, isso não acontecia. Como somente 4% de suas ações eram negociadas, não haveria tantas transações para gerar comissões suficientemente grandes a ponto de incentivar um analista a gastar seu tempo pesquisando e escrevendo relatórios sobre a empresa. Bem, pelo jeito, teremos nós mesmos que ir a campo e conseguir as informações, concluí. Levantar informações na Rússia é como entrar num labirinto ou na toca do coelho. Você faz uma pergunta e recebe de volta uma charada. Você acha uma pista e dá de cara com um muro. Nada era claro e autoexplicativo. Depois de 70 anos de paranoia instilada pela KGB, os russos tinham um cuidado extremo na hora de passar informações. Até mesmo perguntar sobre a saúde de uma pessoa podia ter para o interlocutor o peso de um segredo de Estado. Por isso, eu sabia que teria dificuldades muito maiores quando saísse por aí fazendo perguntas sobre a saúde de uma companhia. Mas não esmoreci. Assim que comecei, lembrei que um colega de Stanford dirigia uma revista mensal especializada em petróleo e gás. Talvez ele tivesse alguma informação sobre a Sidanco. Liguei para ele, mas, em vez de me falar sobre a Sidanco, ele tentou me vender uma assinatura. São só $10.000.
disse ele, cheio de disposição. Eu não tinha nenhum interesse na assinatura. Está um pouco além das minhas possibilidades. Ele riu. Vamos fazer o seguinte, Bill. Como fomos colegas em Stanford, vou lhe mandar algumas edições antigas de graça. Ótimo, obrigado. Meu passo seguinte foi checar a pilha de cartões de visita que havia na minha mesa. Se eu fosse um executivo de banco de investimento de Londres, teria um arquivo do tipo Rolodex, cheio de cartões de visita em papel de alta gramatura e impressão em alto relevo. Na Rússia, minha coleção era um pouco mais singela. Alguns cartões eram em cartolina, outros eram laranja, verdes ou azul claros. Alguns pareciam ter sido feitos num computador caseiro. Havia até cartões grudados, devido ao uso de tinta de má qualidade. Mesmo assim, eu os examinei um a um. Separei alguns deles e encontrei o de uma pessoa que eu tinha esquecido. Dmitry Severov, consultor de uma empresa russa. Eu o conhecera quando ainda estava na Salomon Brothers, e lembrei que sua atividade era dar consultoria a empresas russas sobre como obter empréstimos bancários. Imaginei que ele teria alguma informação sobre a Sidanco. Peguei o telefone, liguei para seu escritório e pedi uma reunião. Ele não parecia um homem muito solicitado e concordou de imediato. O escritório de Dmitry ficava em um prédio de apartamentos residenciais, em uma pacata rua lateral ao norte do Kremlin, em uma das regiões mais apreciadas de Moscou. Sentado em uma cabine na entrada, havia um solitário guarda trajando uniforme preto e fumando um cigarro. Poderia ter passado por um soldado de elite se não fossem as sandálias de borracha nos pés. Sem nem mesmo levantar os olhos, indicou com o braço onde ficava o elevador. Peguei o endereço que Svetlana havia escrito e não gostei do que vi. O escritório de Dmitry ficava no andar 4,5. Eu não tinha ideia do que aquilo significava. Deveria pegar o elevador até o quarto e subir as escadas ou até o quinto e descê-las. Um homem passou por mim bruscamente e apertou o botão. O elevador demorou a chegar e era mais apertado que uma cabine telefônica. Tive que me espremer junto com o homem ou correria o risco de ter que esperar mais 10 minutos. Ele pressionou o botão 4 e ficou me encarando, desconfiado. Olhei para o chão e permaneci calado. Saímos do elevador e seguimos cada um pelo seu caminho. Segui uma trilha de bitucas de cigarro por meio lance de escadas e fui recebido por uma idosa rechonchuda que me levou ao apartamento. Fiquei em dúvida se era a mãe ou a secretária de Dmitry. Ela disse que ele estava almoçando e me conduziu para a cozinha. Senta, senta, ordenou ele quando entrei, empurrando para o lado uma cesta de pão cinza e uma jarra de vidro cheia de açúcar. Sentei-me em uma cadeira de vinil de frente para Dmitry e tentei não ficar olhando para o meu contato encharcando o pão em sua sopa de repolho. Como posso ajudá-lo? Perguntou entre colheradas. Estou pesquisando companhias de petróleo. Que bom, você veio ao lugar certo. Você poderia me contar alguma coisa sobre a Sidanco? Claro, sei tudo sobre a Sidanco. Ele se levantou, saiu da cozinha e voltou instantes depois com uma grande planilha. O que você quer saber? Para começar, quais são as reservas deles? Olhamos juntos a planilha e ele apontou para uma coluna. De acordo com esses dados, a Sidanco tinha reservas de 6 bilhões de barris de petróleo. Multiplicando o preço do lote de 4% do capital acionário por 25, calculei o preço da companhia inteira, 915 milhões de dólares. Dividi esse valor pelo número de barris de petróleo no subsolo e concluí que era como se o barril de petróleo das reservas da Sidanco valesse 15 centavos de dólar. Era uma loucura, já que naquela época o preço de mercado para um barril de petróleo era de 20 dólares. Estranhei. Alguma coisa estava errada. Se esses números estivessem só um pouco corretos, as ações da Sidanco estavam extraordinariamente baratas. Inacreditável, disse para mim mesmo. Agradeci a Dmitry e fui embora. Chegando ao escritório, pedi a Clive que determinasse o valor da Lukoil, a companhia de petróleo russa que o mercado acompanhava com mais atenção. Depois de conversar com o corretor, Clive me passou seus cálculos. Passei um bom tempo olhando aqueles números. Isso não pode estar certo. Mas são os números que o corretor me passou, disse Clive na defensiva. O que parecia errado era o fato de a Lukoil estar sendo negociada por um preço 6 vezes maior do que o da Sidanco por barril de petróleo, apesar de serem companhias equivalentes. Mas por que a cotação das ações da Lukoil é tão mais alta? Clive estreitou os olhos. Talvez porque haja alguma coisa errada com a Sidanco. Pode ser.
Mas e se não houver nada errado? Pode ser simplesmente que as ações estejam mais baratas. Seria espetacular. Mas como podemos ter certeza? Vamos perguntar a eles. E se eles não nos contarem, vamos perguntar a outras pessoas até descobrirmos. No dia seguinte, começamos nossa investigação. A primeira parada foi a própria Sidanko. Seu escritório ficava numa mansão que pertencera a um czar, na margem ocidental do rio Moscou, não muito longe da residência do embaixador britânico. Svetlana foi comigo. Uma secretária bonita, de longos cabelos loiros, equilibrando-se em saltos altos com a espessura de um lápis, esperava por nós na recepção e nos conduziu até uma sala de reuniões decorada em estilo dos anos 1970, com aparadores revestidos com madeira laminada e um sofá desbotado de veludo. Ela avisou que logo um gerente viria falar conosco. Esperamos por meia hora, até que entrou na sala um executivo do Departamento de Desenvolvimento Estratégico. Ele se portava como se fosse um presidente de conselho de administração que passara a manhã correndo entre uma reunião e outra. Alto e magro, tinha pouco mais de 30 anos e calvície precoce. Resmungou algo em russo, mas não entendi o que era. Ele pede desculpas por tê-lo feito esperar, traduziu Svetlana. Pergunta em que pode ser útil. Pojalusta, disse o homem. Chai? Quer saber se você gostaria de um chá, disse Svetlana, sentada meio desajeitada em uma cadeira de couro entre nós dois. O homem olhou para o relógio de pulso. O tempo estava voando e eu recusei a oferta do chá. Diga a ele que eu gostaria de saber qual é o tamanho das reservas de petróleo deles. Eu já tinha um número, mas queria checar se estava certo. Ele se contorceu um pouco na cadeira, como se já tivesse me entendido, mas esperou que Svetlana acabasse de traduzir. Deu um sorriso contido, cruzou a perna e deu início a uma explicação. Depois de alguns minutos, ele fez uma pausa para que Svetlana pudesse traduzir. Ele diz que o mais importante das reservas de petróleo é a tecnologia de perfuração da companhia. Ele diz que a Sidanko tem os melhores equipamentos e engenheiros do país. Antes que eu interrompesse, ele fez um sinal pedindo silêncio e prosseguiu na sua monótona ladainha. Falou de perfuração, de gargalos nos oleodutos, de subsidiárias de marketing, tudo traduzido com muito zelo por Svetlana. De repente ela dispara. Ele pergunta se isso é tudo de que precisamos. Você pode perguntar a ele sobre as reservas de petróleo? Eu já perguntei, retrucou ela confusa, mas ele não respondeu. Pergunte de novo. Svetlana virou-se novamente para ele. Estava corada de constrangimento. Ele se reclinou na cadeira, esperou que ela acabasse e, enfim, aqueceu, como se finalmente tivesse entendido minha pergunta e estivesse prestes a revelar algo realmente importante. Falou por mais um tempo. Quando percebi que não pausaria para que Svetlana traduzisse, dei a ela um pedaço de papel e uma caneta. Ela começou a anotar tudo às pressas. Depois de 5 minutos, me olhou nervosa para saber se deveria continuar. Depois de 10 minutos, parou de escrever. Ele encerrou sua explanação, inclinou-se para a frente e acenou para Svetlana, indicando que traduzisse. Ela olhou suas anotações. Ele disse que o melhor petróleo da Rússia vem da região ocidental da Sibéria. É muito melhor que o petróleo pesado do Tartaristão e do Bashkortostão. Ele disse qual é o tamanho das reservas? Interrompi. Não. Tem certeza? Sim. Pergunte de novo. Svetlana gelou. Vá em frente, insisti. Mas tudo bem. Svetlana se virou lentamente para ele, que não estava mais sorrindo. Aborrecido, tirou um celular do bolso e começou a passar pelos menus. Intimidada, ela fez a pergunta uma terceira vez. Ele então se levantou bruscamente e disse alguma coisa a Svetlana. Ele diz que está muito atrasado para uma outra reunião, traduziu ela, baixinho. Era óbvio que ele não tinha a menor intenção de responder. Eu não conseguia entender seu receio de me revelar os números referentes às reservas de petróleo. Talvez ele mesmo não soubesse, mas na Rússia era senso comum que passar informações reais para alguém só podia trazer consequências nefastas. Quando diante de uma pergunta direta, os russos eram mestres em enrolar e inventar barreiras, falando a esmo por horas a fio e fugindo do assunto. A maioria das pessoas é educada demais para seguir forçando a barra nesse tipo de situação e frequentemente esquece a pergunta que fizera. Diante de um russo dissimulado e enrolador, é preciso manter foco total para ter alguma chance de descobrir o que quer. Ele diz que espera ter lhe informado tudo o que gostaria de saber. O homem estendeu a mão para me cumprimentar. Por favor, volte a nos visitar em breve, disse ele em inglês perfeito.
Para nós, é sempre uma satisfação nos reunirmos com investidores. Era evidente que pessoas da Sidanco não nos passariam informações. Por isso, comecei a conversar com outras companhias de petróleo, na esperança de que soubessem alguma coisa sobre a concorrente. Na Lukoil, fui revistado, meus pertences passaram pelos raios-x e meu passaporte e celular ficaram retidos até eu sair de lá. Fui recebido por um ex-agente da KGB, contratado pelo Departamento de Relações com Investidores para cuidar de estrangeiros. Ele me submeteu a uma apresentação em PowerPoint de 1 hora de duração rica em imagens de plataformas de extração de petróleo e gerentes da companhia com sorrisos radiantes usando capacetes de segurança. Na petroleira Yugansk-Neftgaz, o diretor financeiro tentou me convencer a emprestar $1,5 bilhão para financiar uma nova refinaria. No escritório de Moscou da Tatneft, uma companhia de petróleo menor, mas ainda assim de grande porte, me convidaram a ajudar a construir uma estrada. Todas as reuniões seguiam o mesmo padrão. Eu começava esperançoso e otimista, acabava bombardeado com informações irrelevantes e ia embora sem nada de útil. A essa altura, meu palpite de que a Sidanco era uma grande oportunidade já estava tomando tempo e energia demais. O que eu esperava descobrir na empresa se todos os analistas de todos os bancos de investimento a tinham descartado? Talvez houvesse mesmo uma boa razão para ninguém ter se interessado pelo lote de 4% das suas ações. Quando voltei ao escritório depois da minha última reunião, pronto para desistir, Svetlana me entregou um envelope marrom. Isso acabou de chegar dos Estados Unidos, disse ela, empolgada. É daquele cara da revista especializada com quem você conversou. Pode jogar fora, respondi sem nem olhar para o envelope. Imaginei que fosse apenas mais material de marketing promovendo os benefícios de investir em extração de petróleo. Passados alguns instantes, mudei de ideia. Talvez tivesse algo interessante ali. Espere, avisei. Traga o envelope. Folheando a revista, vi que meu colega de Stanford tinha me enviado um pequeno tesouro, a peça que faltava para completar o quebra-cabeça. Essa obscura revista especializada, impressa num papel lustroso, continha um apêndice com todos os dados relevantes sobre companhias de petróleo russas, inclusive a Sidanco. Tudo o que eu pudesse querer saber sobre o tema estava lá. Reservas de petróleo, produção, refino, tudo num só lugar, apresentado com precisão e autoridade. Peguei uma folha de papel, desenhei 2 colunas, a primeira para a Sidanco, a segunda para a Lukoil, e fui inserindo todos os dados sobre cada uma disponíveis na revista. Ao terminar, analisei os conjuntos de informações. Praticamente não havia diferenças entre as duas. Pouca infraestrutura havia sido fomentada desde a queda da União Soviética. Ambas tinham plataformas igualmente enferrujadas e usavam oleodutos repletos de vazamentos. Ambas empregavam trabalhadores ineficientes que recebiam os mesmos salários miseráveis. A única diferença óbvia era que a Lukoil era bastante conhecida e objeto de uma profusão de relatórios de corretores, enquanto sobre a Sidanco não havia nada. Quando comparamos os dados desses relatórios com aqueles que a revista trazia sobre a Lukoil, vimos que batiam perfeitamente, o que me levou a acreditar que as informações sobre a Sidanco também eram confiáveis. Foi uma grande constatação. Todo mundo sabia que a Lukoil era uma pechincha, pois controlava a mesma quantidade de petróleo e gás que a British Petroleum BP, mas custava 10 vezes menos. E agora aparecia na tela a Sidanco, que tinha um pouco menos reservas, não muito, mas custava 6 vezes menos que a Lukoil. Em outras palavras, a Sidanco custava 60 vezes menos que a BP. Era uma das mais óbvias ideias de investimento que eu já tinha visto. Meu fundo comprou 1,2% da companhia, no início por $4 cada ação, gastando cerca de $11 milhões. Nunca antes eu estivera envolvido em uma decisão de investimento tão vultosa. Quando Edmond Safra soube o que estava acontecendo, quis participar também e comprou a mesma quantia para ele. Normalmente, quando as ações de uma companhia são negociadas em bolsa, o próprio mercado lhes atribui um preço. Todavia, no caso da Sidanco, em que 96% das ações eram mantidas por um único grupo de investimentos, e os 4% restantes por acionistas minoritários, como nós, praticamente não havia ações negociadas em bolsa. Portanto, não havia como saber se tínhamos feito um bom negócio. Por um tempo, isso não me incomodou muito, mas à medida que os meses foram passando, comecei a ficar cada vez mais preocupado.
Era bom ter iniciativa e um pouco de autoconfiança, mas se eu tivesse feito besteira, perderia uma fatia considerável do fundo. Com o tempo, passei a me perguntar se não deveria ter seguido a massa em vez de me meter em um lance tão arriscado. Lutei contra essa insegurança e me forcei a manter a esperança de que alguma coisa boa acabaria acontecendo. Finalmente, depois de pouco mais de um ano, algo aconteceu. Em 14 de outubro de 1997, a BP anunciou que estava comprando 10% da participação de Vladimir Potanin, que era de 96%, por um valor 600% maior que o pago por nós um ano antes. Foi um gol de placa.